desejamos, assim como sempre o fazemos, que haja muita paz no nosso coração já conquistado, porque esse é um dos objetivos da nossa passagem reencarnatória, que nós conceituamos a paz assim como a ausência, o oposto das discórdias, das contendas, das guerras, dos sentimentos de mágoa, de vingança. O oposto é exatamente essa quietude celeste que nós vamos conquistando dia a dia com essa força da vontade que cada um de nós possui, que identifica o estudante da doutrina espírita. Kardec diz que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz, né? No sentido de tomar as suas más tendências. E é o que nós estamos fazendo na nossa passagem. Dia a dia nos esforçando um pouco mais, porque a paz do mundo começa em cada um de nós. E começa sob as telhas do nosso lar. Não nos esqueçamos disso. Bem, e nós desejamos que haja muita alegria já conquistada no nosso coração também, a alegria que se traduz pela compreensão da importância de estarmos juntos neste momento, num ambiente saudável, altamente protegido pela espiritualidade, porque os mentores estão todos nos circundando aqui, felizes porque estamos, né? Porque essa é a nossa deliberação e nós chegamos até aqui enfrentando dificuldades ou não, mas estamos juntos. E a alegria de estar aqui nos faz assim envolvidos por muita quietude celeste a que nos referimos. Então, elevamos o nosso padrão vibratório, estamos juntos, e os bons espíritos que nos circundam, que são os mentores da casa, os mentores nossos de cada trabalho que aqui se realiza, esses mentores também estão neste momento nos auscultando, percebendo quais são as nossas necessidades reais e estão nos pacificando desde este momento em que iniciamos a nossa reunião e até antes, quando temos o objetivo de chegar até aqui com a nossa proposta de crescimento espiritual. Então, nós queríamos assim, reafirmar a nossa alegria por estar mais uma vez no grupo Tereza, e é imedível, é indescritível também. Mas para chegar até aqui foi muito difícil. E essa dificuldade nos falou sobre o tema de hoje, nos falou sobre Meimei, exatamente. Falou-nos da superação dessas dificuldades com o fortalecimento de cada um de nós por essa superação, entre outras. E as mensagens de Meimei são um consolo, um conforto, um dos mecanismos da doutrina espírita que a misericórdia divina nos oferece para que nós possamos ser mais fortes, mais perseverantes, mais fraternos, mais amigos uns dos outros e compreender o papel que realizamos nesta encarnação no mundo em que estamos vivendo, que ainda é um mundo de provas e expiações, mas está em fase de transformação e nós precisamos de todos os recursos para nos manter serenos, equilibrados, contribuindo então, sendo efetivos colaboradores de Deus na sua obra. E nós não conhecíamos bem a história de Meimei. Nós ouvimos falar sempre meio de por alto, porque houve sempre, enquanto essa história toda foi escrita aqui,
a participação de Francisco Cândido Xavier, que foi um médium através do qual essa personagem conseguiu expressar-se trazendo as suas mensagens. Meimei não era o seu nome verdadeiro, era o apelido carinhoso que o esposo lhe dera. Meimei quer dizer amor puro. E ela, no plano espiritual, preferiu continuar a se identificar como Meimei, mandando as mensagens particulares para o marido, mas que se estendem a todos nós, atende às nossas necessidades. Então nós vamos fazer um esboço ligeiro. Essa criatura, essa moça mineira, foi sempre uma pessoa muito admirada por todos os que com ela conviveram. Veja aqui, este livro conta a sua biografia, fala das suas mensagens e também dá algumas informações a respeito da trajetória que seu esposo permaneceu com os seus aconselhamentos, as suas indicações. Meimei era de família católica. O seu nome era Irma de Castro. Ao casar-se, seu nome ficou Irma de Castro Rocha. No mundo espiritual, ela é chamada de Blandina, não é? E há uma história, e há várias citações no livro a respeito das suas atividades no mundo espiritual. Claro que ela se preparou, uma individualidade espiritual já trabalhada, já com missões e tarefas que viriam a beneficiar o mundo em que viveu e aquelas sociedades onde esteve inserida. Mas a Irma, ela nasceu no dia 22 de outubro de 1922 e desencarnou no dia 1º de outubro de 1946. 44 anos, portanto, né? Então, era inteligente, uma pessoa que se esmerava em aprender sempre mais, tinha esse objetivo. Todas as pessoas cujo espírito conseguiu uma evolução maior pretendem sempre ampliar a sua bagagem espiritual, porque nada do que aprendemos se perde, né? Tudo vem acrescentar esse acervo que vai nos acompanhar. Aliás, o que vai nos acompanhar é exatamente isso, né? Porque aquelas conquistas materiais são empréstimos divinos que servem para a nossa vivência no mundo em que estamos. Mas, na verdade, só vão conosco os resultados finais de tudo isso, o que fizemos com os empréstimos que recebemos. E Irma tinha 4 irmãos. O papai faleceu, seu papai faleceu, fisicamente despediu-se quando ela tinha 5 anos de idade. Então foi uma família que não era extremamente abastada, mas que treinou, que experienciou muita força, coragem e determinação para que os 5 filhos, os 4 irmãos de Irma e ela própria, fossem criados, estudassem, tivessem uma alimentação sadia. E como ela gostava muito de estudar, foi fazer com a escola normal de Itaúna, exatamente a região onde ela nasceu e vivia. Mas
Irma tinha uma enfermidade crônica chamada nefrite, a inflamação dos rins. Então, ela tinha algumas dificuldades porque havia, dentro de um espaço de tempo determinado, ela tinha crises, e essas crises impediam certas atividades que significam também que faz parte das suas tarefas aqui, né? A gente se fortalece, se não for pelo amor, será pela dor, e ela procurava o fortalecimento pelo amor, mas a dor era algum resquício do passado que a acompanhava e que a fazia mais forte, porque mais lutadora, mais predisposta a vencer essas dificuldades. Então ela nem terminou a escola normal, mas era muito estudiosa e lia muito e procurava aprender tudo que lhe chegasse às mãos para exatamente enriquecer essa bagagem. Quando estava com mais ou menos 20 anos, pouco menos de 20 anos, ela partiu para Belo Horizonte com uma das suas irmãs, à procura de trabalho, de emprego, que ela pudesse ajudar o restante da família e principalmente desse um pouco de repouso para a mãe, que se esforçava bastante. E lá em Belo Horizonte, ela conheceu um jovem pelo qual se interessou imediatamente, embora não fosse uma moça moderna, né? Que se costuma dizer namoradeira, sedutora. Ela era uma pessoa de traços belos fisicamente e muito mais belos espiritualmente. Então, quem a conhecesse logo primeiro a simpatia, simpatizava com ela, e depois tinha o desejo de permanecer ao seu lado, de fazer crescer uma amizade, porque ela transmitia àqueles que dela se aproximavam fluidos benéficos, quer dizer, um ambiente que as pessoas sentiam como terapêutico, até curativo. E Irma se casou com esse jovem aos 22 anos. E ele era só alguns meses mais vivido que ela, tinha uma idade alguns meses maior. E os dois foram aquela chamada alma gêmea, quer dizer, que se entendem perfeitamente, se amam, se compreendem, se respeitam. E ela ficou casada com ele apenas 2 anos. Faleceu, desencarnou aos 24 anos. Então, 2 anos só permaneceu casada com ele. E durante aqueles 2 anos, ambos se aproximaram muito uns dos outros. Isso não é muito comum, né? Não é muito comum porque geralmente nós somos mundos diferentes que se atritam, que se chocam constantemente, as ideias, a maneira de ser. E no caso de Irma, ela tinha uma perfeita comunhão de ideias com esse espírito, e nós que somos estudantes da doutrina espírita sabemos que isso já está planejado desde há muito no passado, que os dois se reencontrassem, porque seria importante que estivessem juntos para que contribuíssem um com o outro através das vibrações do amor, do carinho. A família dele, do rapaz, era espírita e a família de Irma era católica. Então, daí já poderia surgir algum embaraço, mas não surgia nada. O respeito era tão grande entre um e o outro. Só que ele, mesmo com a família espírita, ele não era religioso.
não tinha a religiosidade em seu espírito, que, por exemplo, crê em Deus, confia em Deus, busca a espiritualidade para orar. E coube a ela, durante esse tempo que esteve com ele, fazer com que ele compreendesse a importância da oração, a importância de Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, e assim sucessivamente. Mas a sua enfermidade voltou, e voltou de uma forma bem abrangente. Ela, então, a inflamação dos rins se tornaram infecção que naturalmente se espalha pelo organismo, né? E vai atingir outros órgãos, inclusive a própria visão, que ela teve deficiente também. E alcançou o pulmão. Então, ela ficou de forma a pôr para fora muito sangue. E aquilo impressionava quem estava com ela, que era ele, dedicado dia e noite àquela mulher que ele havia tomado como esposa e que ele amava. Um romance que ambos leram, que era um romance chinês, assinou ela. Nós tomamos umas anotaçõezinhas aqui, mas é até meio difícil de ver. Mas o romance era chinês e o protagonista do romance chamava a sua amada de Mei Mei, que em chinês quer dizer amor puro. Ele então a apelidou de Mei Mei, mas no convívio íntimo de ambos. Então os outros não tomaram conhecimento disso, porque ela tinha a sua maneira carinhosa de ser chamada pela família e pelos amigos de Naná. Então as pessoas não ficaram sabendo, mas entre eles ele a considerava esse amor puro e ela da mesma forma ele. E o tempo foi passando, a sua dedicação foi crescendo, foi se tornando mais sólida, mais aprofundada, e ambos se ligaram como espíritos, com esse amor puro cada vez mais. E um dia ela desencarnou, né? Deixou a matéria, já cansada pelas dificuldades de saúde, e foi-se como espírito. Passado algum tempo, seu esposo ficou inconsolável. A gente fica imaginando, né? Que ele não havia nada que o consolasse por essa separação. Então, até ele se afastava um pouco das ideias religiosas, justamente porque não concordava com essa separação da esposa que ele amava. E um dia ele e seu irmão vieram andando em Minas, lá em Pedro Leopoldo, né? Onde Chico Xavier atuava no Centro Espírita. Agora ficou difícil, né? Mas é um nome. Casa da Bênção. Casa da Bênção. Mas tem outro nome. Então, ele olhou para o rapaz, Chico Xavier, que vinha vindo no sentido oposto, e fixou nele um olhar de ternura, como se o conhecesse há muito tempo. E o irmão dele perguntou, o irmão dele era espírita, então conhecia Chico Xavier. Claro, essa figura conhecida em todo o movimento espírita de todos os lugares, né? Então perguntou, você nos conhece? Conhece meu irmão? Ele disse, como não? É um amigo meu. E naturalmente que o Chico naquele momento recordou um passado que pode ser até muito distante. Então nesse momento o esposo, que se chamava
Como é que era o nome dele? Naldo. Arnaldo Ela chamava ele de Naldinho. Era Arnaldo Rossi. A gente fica sabendo disso tudo. Mas Naldo, então, ficou mais próximo de Chico Xavier, combinando com ele que iria assistir à reunião no seu centro espírita. Alguém lembra do nome do centro espírita? Dele? Até hoje tem o mesmo nome. Que coisa, né? É a idade. Mas não é só a idade, não. É que a gente vive com muitas informações diferentes acaba misturando e fica com um excesso, né? Um excesso de bagagem para lembrar. Mas também a dificuldade que tivemos para chegar até aqui hoje contribuiu um pouquinho, né? Que a gente sempre se desestrutura um pouquinho e fica lembrando das mensagens dela para que nos reequilibremos. Mas então, Chico Xavier falou com ele sobre uma partezinha do seu passado e disse para ele: eu gostaria de ver a fotografia da Meimei, a irmã, que está no seu bolso, no bolso da sua calça. Aí ele pensou assim, mas espírito é alocado mesmo. Aí ele pegou, porque realmente tinha o retrato dela, e deu a Chico Xavier. E ele então contou que essa personagem vinha em espírito dizer suas mensagens para que ele escrevesse como médium. Então, através da psicografia, não é isso? E vocês imaginem só como ele ficou, né? Primeiro, naturalmente, meio descrente, mas depois, por tudo que ela dizia nas mensagens, dirigindo-se a ele, ele viu que era verdadeiro, que realmente era o espírito de Meimei que falava com ele. Então, ficou sabendo, inclusive, que na espiritualidade ela era conhecida como Blandina, irmã Blandina. Aí, aqui no livro, faz uma referência às obras de André Luiz, entre elas, Entre a Terra e o Céu. Alguns de nós já lemos esse livro, né? E lá, então, há uma citação extensa a respeito de Blandina, que criou na espiritualidade uma instituição em que ela cuidava das crianças que partiam daqui e ficava aguardando que as mães as fossem visitar. Ela não teve filhos, justamente por causa da sua enfermidade. Mas o seu maior desejo era ter a casa cheia de crianças. E ali estava a casa cheia de crianças recém-desencarnadas por vários motivos diferentes, e ela se satisfazia em cuidar deles, junto naturalmente com outras auxiliares. Havia um menino que, esse é triste, esse a gente lendo fica realmente muito comovido. Havia um menino que não estava presente, o mentor que estava direcionando a reunião junto à Blandina na espiritualidade, disse que aquele menino não fora porque o seu estado era um estado deplorável e ele então não poderia ir até aquele recinto para receber ali a bênção de todos, os passes também. Sabe, a gente fica pensando assim, mas lá na espiritualidade a gente vai aqui, vai ali, vai. O nosso lar, por exemplo, nós vimos o filme, não é isso? Lemos o livro, está muito próximo da Terra. Então, há uma semelhança entre os comportamentos de lá e o comportamento de cá. O que está acontecendo é que isso aqui é uma imitação
do plano espiritual, não é? E aquelas crianças provocavam em Glandina uma preocupação. Por que a criança, tão criancinha, tão frágil assim, por exemplo, a epilepsia, ela se impressionou com todas as enfermidades que tomavam conta das crianças, e a medicina não estava evoluída a ponto de poder amenizar isso ou curar de vez. Então, nessa casa criada por ela, nesse lar, as crianças iam direto para lá e recebiam dela o carinho materno e da sua equipe, naturalmente. Então, as crianças sentiam menos o afastamento da mamãe, que carnal, aquela biológica que esteve aqui com eles. E isso tudo é a vontade de ajudar. Como ajudar? Então, mobiliza a inteligência no sentido de criar métodos e de criar condições para que se possa ajudar uns aos outros. Esse é o objetivo de todo o espírito que consegue elevar-se um pouco mais. E esse menino, então, fora aquele que, numa das obras de André Luiz contado, ele cometeu o suicídio, porque arrastava essa tendência consigo. Isso não é verdade, não? Nós vemos em vários romances, em vários livros espíritas, né? Então, ele, aborrecido por qualquer coisa, ingeriu ácido. E esse ácido corroeu a garganta, as cordas vocais, e de saída ficou sem poder falar. Então, jogou-se num rio para exterminar a vida de vez. E estava sofrendo as consequências disso. Não se conseguia tratá-lo a fim de exterminar aquele ferimento que ele trazia, um ferimento grave, que ele próprio proporcionou ao seu corpo físico. Então, tinha, claro, responsabilidade sobre o que se passava. E estavam sempre a aplicar-lhe passes, a aguinha magnetizada, mesmo lá na espiritualidade. O mentor que ajudava naquele instante ali, na reunião na espiritualidade, fez com que ele se aproximasse e aplicou-lhe passes mais terapêuticos, com a corrente formada em volta, né? A gente fica imaginando o efeito que tem. E ele não podia falar, mas ela conversava com ele, acarinhava-o, e ele ia aos poucos vencendo aquela atmosfera que o envolvia de revolta, de aborrecimento. Isso ainda não é verdade, não? Quantos espíritos estão assim, né? Quantos espíritos habitando o mundo em que estamos e participando dessa psicosfera pesada devido à revolta, devido à crueldade até proveniente da ignorância. Esses espíritos dificilmente conseguem ter êxito na encarnação que estão vivenciando. Então, estão nas suas últimas oportunidades de estar aqui, porque a Terra está passando por transformações e tem o seu padrão vibratório mudando, modificado. Então, esses espíritos não acompanham o padrão vibratório da Terra. Terão que se retirar daqui e, naturalmente, serão levados para um mundo como a Terra em estágio anterior, para aí colaborar, contribuir com a sociedade, com a obra divina, ao mesmo tempo que educar-se, porque há uma afirmação evangélica que diz o seguinte: se não for pelo amor, será pela dor.
mas nós vamos alcançar o objetivo pelo qual fomos criados por Deus. Qual foi esse objetivo? De estar na condição que conhecemos Jesus, que hierarquicamente no plano espiritual é o mais alto que conhecemos, é o guia, o modelo que precisamos seguir, e nós vamos estar como Ele. O objetivo é alcançar o estado de espírito puro, de puro espírito, de colaborador do Pai na sua obra verdadeiramente. Foi Jesus quem falou isso, não foi? Ele disse assim: vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. O que significa que o progresso prossegue, continua. Nós não temos condições, ainda no estágio evolutivo em que estamos, de compreender qual seria esse muito mais adiante. Qual seria a finalização de tudo isso? Nós temos uma ideia vaga através de Jesus mesmo, que foi um engenheiro sideral, né? Que com outros construiu essa galáxia e hoje é o mentor da Terra que ele construiu, que ajudou a construir, a coordenar. Ele é o mentor que está auxiliando a todos nós, principalmente quando solicitado a isso, através da elevação do pensamento, através da nossa vontade de estar com Ele, que Ele esteja conosco. Mas esses espíritos, então, se assemelham ou podem ser comparados aos que aqui estiveram e que estiveram participando da criação de várias regiões e várias culturas que viriam de Capela, não é isso? Uma outra galáxia em que esses espíritos não acompanharam o desenvolvimento do mundo em que viviam. Então foram retirados para cá, que estiveram entre os egípcios, entre os indianos, entre várias culturas diferentes, contribuindo, não contribuíram. Até hoje nós não temos uma ideia exata de como as múmias foram mumificadas, de como fizeram construções extraordinárias sem mecanismo para isso. Não é não? Então, o que significa que era um povo intelectualizado ao máximo, mas moralmente ainda muito imperfeito. E alguns voltaram, conseguiram êxito na sua caminhada, voltaram logo, e outros até permaneceram, possivelmente permanecem por aí sem... A evolução é uma lei divina, a lei do progresso é a lei divina, vai se fazer queiramos ou não. Sentemos na beira do caminho e fiquemos acomodados ou não, esse progresso vai se dar. Só que é um tempo diferente daquele que nós conhecemos, é o tempo de Deus. Não é o mesmo tempo nosso. Por isso que nós não conhecemos, não entendemos porque certas coisas se passam. Porque um espírito que veste um corpinho de criança está tão frágil, tão sofrido, tão maltratado, mas nós sabemos que é um espírito idoso, um espírito antigo, cujas experiências precisava passar. E nós estávamos falando então de Meillet, das suas mensagens e do quanto contribuiu. Em primeiro lugar, seu esposo se tornou muito amigo de Chico Xavier, colaborador completo e eficiente das obras de Chico Xavier. E nós sabemos que Chico fazia caridades de todos os matizes, não é isso? Tanto material, quanto moral, quanto espiritual. Chico Xavier foi um daqueles pilares de sustentação da doutrina espírita.
tanto assim é que ficou até os 92 anos, né? Porque era necessário a doutrina para a sua credibilidade, através dos seus exemplos para ser seguido por todos os que o admiravam e que lhe percebiam o trabalho. Então, esse personagem que for esposo dela, da Irma, esse personagem, naturalmente, que foi crescendo como espírito através do conhecimento, através da fé desenvolvida, porque as provas estavam todas ao seu redor, inclusive porque nas suas mensagens ela falava sobre coisas que as pessoas em geral não sabiam, mas eles na intimidade sabiam do que se tratava. E então ele tinha que acreditar que aquela que ele que editava as mensagens era realmente Mene. Um episódio, por exemplo, que poucas pessoas sabiam, quer dizer, ficaram sabendo, é que ela, no dia do seu casamento, ela saía, era tradicional, principalmente entre os mineiros, casar pela igreja, né? Sem dúvida alguma. E a família dela era católica. Então, ela vinha com ele vestida de noiva e à porta da igreja estava uma pessoa que não tinha recursos financeiros, era maltrapilho, estava naturalmente necessitando de todas as coisas que naquele momento ela não podia dar. Então ela se abaixou ao lado dele e disse: agora eu não tenho nada para lhe dar. Ela não tinha bolsa, não tinha dinheiro, né? Estava acabando de casar-se. Então ela deu um beijo na testa dele e ofereceu um buquê de noiva para ele. Eu achei isso muito comovente, né? Porque a gente até foge da visão da necessidade do outro, porque nos entristece. E ela deu o que podia dar. Vocês imaginem a irradiação que ela passou àquele homem através do beijo na testa. Mostrou que ele era igual a todos. Nós somos todos iguais. Apenas estamos momentaneamente em condições diferentes devido ao planejamento reencarnatório que nos cabe. E ela falou sobre esse episódio e ele então constatou que se tratava realmente do seu amor puro, assim sucessivamente. As mensagens estão aqui nesse livro também. Meimei escreveu vários livros através de Chico Xavier, quer dizer, a credibilidade é inarrável, né? Que foi através dele. Ela escreveu Retalhos do Morro, ilustrado com figuras tradicionais na China, figuras de sombras, que se usa ainda nessa cultura chinesa. E Pai Nosso, também leio. Amizade, instruções psicofônicas, cartilha do bem, palavras do coração, evangelho em casa, Deus aguarda. E, entre muitos outros, Mãe. Um livro que ela denominou de Mãe. É uma coisa muito emocionante a gente pensar que um dia chegará a estar num patamar desses, num momento evolutivo muito superior a esse em que estamos agora, mas só depende de nós, não é não? Nós temos ao nosso lado um mentor que a bondade divina propicia para que esteja conosco, que nos acompanha às vezes em várias reencarnações, mas ele não pode agir por nós. Pode? Ele não pode. Ele pode intuir
sugerir, organizar situações em que, em usando o livre-arbítrio, nós possamos nos sair bem, exitosos naquilo que fizermos. Mas se o anjo da guarda, ou mentor, como queiramos chamá-lo, se o nosso anjo da guarda fizer por nós, o mérito é dele, e não nosso, não é verdade? Então, para evoluir espiritualmente, que é o objetivo dessas passagens reencarnatórias, é preciso que façamos nós o nosso trabalho, o sacrifício de tomar as nossas más tendências, de a cada dia lembrar que é preciso crescer, é preciso evoluir. Nós temos aqui no livro várias citações de Emmanuel falando sobre Blandina lá no mundo espiritual. E esse espírito com humildade não se refere a isso de jeito, de forma alguma. Ela apenas deixa as suas mensagens, que tem a inspiração da doutrina espírita, que nada mais é do que uma releitura da doutrina cristã, e são os padrões morais necessários a cada um de nós. Aí alguém vai perguntar assim, mas a família dela não era católica? Isso é um fator muito importante na biografia desse espírito. Ela não era espírita, embora todos os seus conceitos o fossem, todo o seu procedimento coincidisse com os aconselhamentos espíritas. Então isso mostra para a gente o seguinte: rótulos não importam. É católico, é protestante, é espírita. Rótulos não importam. O que é que importa? Para se reconhecer o estágio em que o espírito se encontra, quais são os seus méritos, seus créditos, qual o teor da bagagem que ele leva consigo. É o procedimento, né? O procedimento de cada um. Então ficou muito marcado para nós assim o beijo na testa de um homem maltrapilho, sujo, porque não tomava banho, naturalmente não tinha nem como, e ela não teve o menor escrúpulo em mostrar que somos todos iguais. Onde quer que estejamos, somos iguais, somos irmãos pela paternidade de Deus. E os irmãos devem se querer bem, se ajudar mutuamente, não é isso? Já existe a família consanguínea, que é um núcleo de espíritos compromissados entre si, que renascem juntos para que se deem as mãos, para que caminhem auxiliando um ao outro. E no estágio em que estávamos, hoje nós já temos uma compreensão maior, né? Nós já sabemos que não há mais necessidade disso, porque nós formamos uma grande família universal pela paternidade de Deus. Mas antigamente havia aquele orgulho do sangue, da casta, não é não? Então as pessoas achavam que é meu parente, é da minha família, então eu vou fazer por ele. Não era assim mesmo. Até hoje, né, nós fazemos uma certa distinção, assim, é meu filho, tem sempre razão, né? Qualquer coisa, a verdade é essa. É meu marido, é meu pai. Nós falamos como se fosse um destaque, né, da nossa propriedade, que nos identifica a condição social que estamos, a condição, principalmente, a condição de orgulho, de casta, de estar com aqueles que são da nossa família. E hoje já não é mais assim, né? O brasileiro é um povo alegre, herdou de várias culturas esse amálgama das culturas diversas,
E nós encontramos, então, o preconceito jogado de lado, nós nos identificamos como seres humanos, é claro que tem exceção, né? As exceções sempre existirão, porque nós somos espíritos imperfeitos ainda e ainda estamos num mundo de provas e expiações. Mas, na verdade, hoje, o brasileiro é um povo alegre, fraterno, é cordato, enfim, é um povo elogiável. Nós vamos procurar o que há de positivo no povo brasileiro e imitar essa positividade, não é isso? Não ter preconceitos, não estar mais ligado a castas e a consanguinidades e sermos nós irmãos pela paternidade de Deus. Sabe, aqui no finalzinho existe uma conclusão, né, filhinha? Conclusão. Você gostaria de... são pouquíssimas páginas. Vê se é aqui. É? Conclusão. Então, quer ler? Faz isso para mim. Nós estamos com uma dificuldade visual que vem sendo intensificada à medida que os anos passam. Mas o tempo não para, e como isso depende da idade, então nós vamos ter sempre acentuada essa dificuldade. Mas nós sabemos, nós espíritas, que Deus sabe mais. O tempo de Deus é indiscutível. E nós precisamos passar por isso agora para nos fortalecermos um pouco, trabalharmos a serenidade e prosseguirmos. Então, olha, essa conclusão é uma síntese. O estudo está maravilhoso, né? Não dá nem vontade de parar de ouvir. Mas nós temos hora, a espiritualidade trabalha, e nós vamos ver a conclusão. Nós vamos cantar um hino quanto à luz e pedir a nossa irmã que nos faça a prece final. Tem mais alguém que tenha chegado de primeira vez após o início do trabalho? Não? Então vamos lá. Conclusão. Em nenhuma época as criaturas deixaram de estabelecer de alguma forma, ou mais expressivo ou menos acentuado, mais autêntico ou dissimulado, algum intercâmbio com os que partiram desta vida. Afora as grandes revelações e as mensagens que marcaram época e se fixaram como roteiro dos povos, houve também muitas orientações particulares, expressando-se de diferentes modos. O apelo à ajuda e à orientação das chamadas forças invisíveis é uma constante. Na velha Roma, por exemplo, disse que as famílias possuíam os seus próprios numes tutelares, gênios benéficos a que recorriam habitualmente, nada obstante os deuses de sua mitologia. Mal seria, contudo, se a tanto nos dispuséssemos de molde a condicionar todo e qualquer ato de nossa vida ao pronunciamento dos desencarnados em detrimento do livre-arbítrio, transferindo-lhes, afinal, a responsabilidade que é sempre nossa, dos erros e dos acertos bem entendidos. Não lhes cabe dirigir-nos abertamente os destinos, o que é bem diferente. O Espiritismo, ao mesmo tempo em que incorpora a tese relativa aos chamados anjos de guarda, espíritos diretamente responsáveis por nós, igualmente reconhece a existência de espíritos além daqueles que mantêm laços de afeição conosco e se felicitam em nos ajudar, identificados muitas vezes por uma convivência que tiveram na última vida física ou de um passado mais distante. Em igualdade de circunstâncias, beneficiam-se outros pelas manifestações sinceras de afeto que lhes testemunhamos, pelas nossas orações intercessórias, pelas recordações simpáticas que expendemos a seu respeito. Quantos podem ajudam-nos e até nos inspiram. Oram também eles por nós as instâncias mais elevadas. Sofrem ou se alegram conosco, porquanto estejamos presos aos rigores da experiência educativa.
reunamos algumas questões constantes de O Livro dos Espíritos em abono dessas nossas referências. 320 é a questão do Livro dos Espíritos. Os espíritos são sensíveis à saudade dos que os amavam na terra? Muito mais do que podeis julgar. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade se são felizes e são infelizes. Serve-lhes de lenitivo. 485. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? A resposta: a afeição verdadeira nada tem de carnal, mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição, podendo existir, no caso, uma lembrança de paixões humanas. Na 488, nossos parentes e nossos amigos que nos precederam na outra vida têm mais simpatias por nós do que os espíritos que nos são estranhos? Sem dúvida, frequentemente vos protegem como espíritos na conformidade do seu poder. São eles sensíveis à afeição que lhes conservamos? Muito sensíveis, mas esquece aqueles que os esquecem. Na 508, os espíritos que deixaram a terra em boas condições podem sempre proteger os que amaram e lhes sobrevivem? A resposta: seu poder é mais ou menos restrito. A posição em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. Na 514, os espíritos familiares são a mesma coisa que os espíritos simpáticos ou os espíritos protetores? A resposta: há muitas gradações na proteção e na simpatia. Dai-lhes os nomes que quiserdes. Os espíritos familiares são, antes de tudo, os amigos da casa. Observa Leon Denis em O Problema do Ser, do Destino da Dor. Todo espírito que deseja progredir trabalhando na obra de solidariedade universal recebe dos espíritos mais elevados uma missão particular apropriada às suas aptidões e ao seu grau de adiantamento. É sempre bom que se diga que a crença espírita deve fazer-nos melhores cristãos e dar-nos ainda, no mínimo, maior compreensão do que se passa em momentos decisivos, como o do retorno à vida de além-túmulo. Mas não nos promete em nenhum momento a chamada salvação, tão só pela adoção de seus princípios. O mérito perante Deus e a sua justiça não se situam aí. Pois bem, Meimei, como é conhecida, não era espírita enquanto encarnada. Atente-se para isso. É interessante observar que a realidade que acolheu, ao se conscientizar da vida nova, a formação religiosa que lhe constituía a índole e se espelhava em seus gestos amoráveis, o amadurecimento espiritual como conquista das vidas sucessivas, tudo isso junto para logo lhe permitiu a rápida integração nos trabalhos sublimes que lhes marcaram a personalidade de espírito renovado. A frustração dos sonhos da última existência física, ao invés de somar-lhes decepções e revoltas, constituiu-se na abertura ao entendimento da lei em sua justeza e a formoseou ainda mais a alma sofredora, fazendo-a incorporar-se às legiões do bem. Eis então que, reportando-nos as considerações de início, e exatamente no caso em tela, verificamos, ao perlustrar estas páginas, que o espírito Meimei soube tornar-se a doce mensageira de reconforto à grande família humana nas palavras que nos dirige a todos em geral. Por outro lado, exerceu e certamente ainda exerce em particular, junto à alma querida a quem se uniu na terra, a tarefa gratificante de espírito familiar, fazendo-se presente na vida do antigo companheiro no estímulo permanente e até diremos providencial. Acontece especialmente que, nada obstante o aspecto de certo modo particular das comunicações, elas se prestam às muitas valiosas ilações por parte de nós outros, servindo-nos também de estímulo a que prossigamos na estrada em que nos situamos como humildes trabalhadores da causa.
São essas as razões do esforço desenvolvido pela editora Clarim em compor e lançar a público este livro. Vai nele ainda a homenagem a todos quando foram trazidos a estas páginas nas diversas oportunidades das respectivas citações. Alberto de Souza Rocha, setembro de 1993.